Foi. Bom, continuando, então, parte 2 aqui da entrevista com o Tomás Chiaverini, jornalista, escritor, produtor, que foi o pioneiro em se debruçar sobre a lei da alienação parental e fazer uma matéria exemplar, né, onde ele cobriu, né, todos os aspectos, por todos os lados, numa matéria escrita há 5 anos atrás. Foi, eu acho que 2017, né, Tomás? Eu acho que foi 2017 que você publicou. Acho que foi isso. Então, vamos retomar de uma parte que a gente falou, né, de Mas tem um podcast, né? Acho que é legal a gente falar sempre do podcast, porque é o meu ganha-pão hoje, e é muito mais recente, né? E tem alguns meses que eu publiquei, chama Aos Abusadores a Lei, o episódio, né? O podcast chama Rádio Escafandro, e tá aí no YouTube Tocadores. 66, é isso? Como? 66? Escafandro 66? Isso, é o episódio 66? Acho que é. Eu acho que é 66. Né? E você encontra no Spotify, no Google, no Deezer, em qualquer lugar que você escute o seu podcast, você encontra lá. E, aliás, é de uma qualidade, assim, irreparável. Né? E é bom que o podcast tem a vantagem que você pode escutar lavando louça, fazendo faxina, né? Você não precisa parar para ler, né? Isso, não precisa ficar olhando, né? Não precisa. Né? A gente bota o fone de ouvido, então fica melhor ainda. Né? Mas a gente queria retomar na questão da violência praticada por homens e por mulheres. Né? A gente passou raspando aí na violência que algumas mulheres praticam, que inclusive chegam a assassinar homens, né? Assim como a gente tem os homens que praticam, né, assassinatos de mulheres. E aí a gente tem estudos demonstrando uma discrepância muito grande, não é isso, Tomás? Entre mulheres violentas que praticam assassinato e homens violentos que praticam assassinato. Eu acho que assim, no caso da lei, eu pensei muito sobre isso, porque assim, você tem, de um lado você tem a possibilidade, o que está em jogo num processo em que uma mãe acusa o pai de estuprar uma criança e o pai acusa a mãe de tá fazendo falsas acusações. O que o juiz pode fazer? Ele pode, nos casos mais extremos, né? Ou ele afasta o pai da criança, e se esse pai for inocente, isso é uma violência terrível contra o pai, ou ele afasta a criança, a mãe da criança, e dá a criança para o pai. E aí, se a mãe for inocente, a criança não está sofrendo uma violência gigantesca como o pai, uma violência psicológica terrível. Ele está morando com o abusador, com o estuprador. Né? Então, num caso de dúvida, o que você faz? Se você estiver na dúvida, se você for juiz, você está na dúvida, você não sabe quem é o culpado. Você vai pegar um adulto e vai colocar tudo bem, você pode destruir a vida de uma pessoa. Sendo que ele foi acusado injustamente, supondo que ele seja inocente, certo? Você pode destruir a vida de um homem, falando, esse cara foi condenado por estuprar o próprio filho. É terrível. Mas não é mais terrível para uma criança ser estuprada pelo próprio pai e ser obrigada a viver com esse pai sem encontrar com a mãe? Exatamente. Então, eu acho que assim, e aí assim, então, existem mães que acusam falsamente os pais de estuprar crianças? Eu imagino que sim, porque a gente vive num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, então tem de tudo nesse mundo. Então, eu imagino que existam. E assim... Os estudos apontam para 0,05% até 2,5%,
né? Você tem esses estudos? Eu não cheguei a encontrar estudos que mostrem isso. Sim. Existem estudos, sim, tá? Então, e aí, assim, eu acho que e aí tem uma outra questão que tem que ser colocada, que é a existência, porque, assim, existe essa possibilidade terrível de acontecer, que em qualquer situação ela é terrível, certo? Se o pai é estuprador, é terrível, se a mãe é alienadora, é terrível, se nenhum dos dois sabe? É sempre terrível essa situação. Agora, tem uma diferença, né, Tomás? Eu vou chegar. Tá, continua. Eu vou chegar lá, porque assim, eu acho que é claro que tem uma diferença, é aquilo que eu falei, o estupro é uma violência física, uma violência que vai deixar muito mais marca, é muito pior. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, é que essa situação de embate dessa forma é terrível, e agora a justiça brasileira, ela já oferece ferramentas para se lidar com isso. Então, uma mãe que acusa um pai de ser abusador, e se essas acusações são falsas, existe uma lei de calúnia e difamação. E da mesma forma ela pode ser usada, só que qual que é a diferença? A diferença é que a lei da alienação parental, ela cria um estigma, ela cria quando ela fala em síndrome da alienação parental, quando ela fala em doença mental, e quando soma isso com o racismo estrutural que existe na nossa sociedade, o que acontece, ou o que a gente tem várias provas e vários relatos mostrando o que acontece, é que fica uma coisa automática, né? Então, assim, é alienação parental, pum. Porque se criou esse mecanismo, essa síndrome que não existe, e ela casa muito bem com esse machismo estrutural da mulher maluca, da mulher vingativa, né? Que é uma coisa que tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, em que a justiça é dominada por homens, em que a fala dos homens é sempre mais escutada do que a fala das mulheres. Então acho que o problema da lei é que ela cria uma ferramenta que faz com que o juiz pense menos no assunto do que ele deveria pensar, né? Acho que esse é um dos grandes problemas, não é? Eu acho que a gente colocar, né, uma coisa ou outra, o abuso sexual, ele viola o corpo da criança, mesmo que não seja um estupro com penetração, mas é uma violação do corpo da criança, da integridade da criança, por uma pessoa que ela ama e obedece. Então, ela não vai, sabe, gritar, nem sair correndo e contar para a mãe, nem para... Não vai, né? Porque ela ama e obedece. E ela recebe uma mistura de intimidação junto com sedução, porque o abusador, né, intrafamiliar, ele ganha a criança dando privilégios para ela, mas também ameaçando ela. Se você contar, eu mato sua mãe. Se você contar, eu mato você. Então, é uma violência... E mato, né? É uma violência muito grande, enquanto que a alienação parental, um ato de alienação parental, primeiro, que ele é uma emoção, né? E ele é subjetivo. Né? Tanto assim, né, Ana? Eu acho curioso, porque é curioso isso que você está falando, porque a Kátia, que é essa advogada do BDFAN, um dos argumentos dela é o seguinte: ela fala, não, mas a gente não tem como medir abuso. Então, um abuso psicológico é igual a um abuso físico. O que, para mim, não só para mim, né? Assim, tanto assim, é tão diferente que o próprio direito coloca em caixinhas diferentes. Claro! Né? Um abuso psicológico é da vara civil, um estupro é da vara criminal. Tanto assim que tem dosimetria de pena. O cara que
que dá um soco em alguém é diferente do cara que xinga alguém, que é diferente do cara que dá um tiro na cabeça de alguém, certo? O direito previu diferenças, viu diferenças e as penas são diferentes, né? Exatamente. Então não dá para a gente colocar as coisas na mesma caixinha. Então, colocar na mesma caixinha, não estou dizendo que não faça estrago, a violência psicológica faz estrago, sim, mas ela não é da ordem da violação do corpo. A gente só tem, Tomás, o único bem que nós temos do começo da vida até o final é o corpo, é o nosso corpo, e ele é insubstituível. Então, violar esse corpo, né, mesmo que seja, né, na base da intimidação, da ameaça, essa violação, ela tem uma repercussão horrorosa. A gente tem as sequelas, né? Hoje a gente tem algumas universidades estudando sequelas de crianças que foram abusadas repetidamente durante a infância, inclusive eles separam 2 tipos só de violência, a violência física e a violência sexual, como sendo as violências danosas que levam a criança ao impacto do extremo estresse. Porque uma criança que é submetida cotidianamente, porque todo abuso é seguido, né, a um abuso sexual, ela vive um estresse continuado, né? E ela passa o dia inteiro, no outro dia, ela passa o dia inteiro lembrando para não esquecer e esquecendo para não lembrar. E a memória dela vai para o espaço, porque ela não consegue administrar um fato tão, tão grandioso dentro dela, né? E aí, o juiz romano, bate muito nessa tecla. Ele diz a punição para um ato de alienação, dito alienação, que a alienação nem virou conceito, porque não existe. O que existe é chantagem emocional feita por pai e mãe. Ameaça, mentira, todos esses comportamentos que são encenados tanto por mãe quanto por pai, né? Então, o que se define como alienação parental é a punição é completamente desproporcional. Como é que uma mãe que está afastando o pai, né, que tenha motivo ou que não tenha motivo, aliás, a Maria Clara Sotomayor fala disso, né, do que tem motivo e do que não tem motivo, né? Ela vai perder o contato com o filho? Ela vai perder o direito de ser mãe, que é um direito da natureza? E a criança vai perder a mãe, que é um direito da natureza? Todos os mamíferos precisam de mãe, né? E como é que você justifica você tirar uma mãe de uma criança pequena, uma criança ainda na primeira infância, né? O CNJ consagra a convivência materno-infantil como fundamental para a formação do caráter de uma criança. As mães apenadas, homicidas, todas as apenadas, condenadas, elas têm direito de conviver com crianças da primeira infância. A dita alienadora não tem. Como assim? O mesmo CNJ, mesmo Conselho Nacional de Justiça, dá direito para uma mãe e não dá direito para outra, né? Então, são coisas assim que você não consegue explicar, né? Não tem, É como você lê, né, o que o Gardner escreve aqui no livrinho dele, né? Que são coisas assim de uma aberração tamanha que a gente fica assim, meu Deus, e como é que isso vingou, né? Como é que isso continuou? Porque não tem bom senso, né? Mas eu acho que a gente está vendo, acho que os últimos anos e esse governo que aí está é muito emblemático do quão reacionário, retrógrado, machista e
violento é a nossa população, né? Uma parte da nossa população. Acho que a gente está vendo que o Brasil, né, tem a coisa do homem cordial, né? O brasileiro não tem nada de cordial. O brasileiro são mazelas que vêm lá da forma como o Brasil foi saqueado desde a chegada dos portugueses aqui, e vem até hoje essa violência, que é a violência do homem branco contra o resto, né? E, assim, falando do meu lugar de homem branco, que é um lugar que por um lado, felizmente, está sendo um lugar até desagradável de estar, assim, né? Porque acho que a gente está vendo, acho que essa coisa da Lei Maria da Penha é interessante também, porque é essa coisa de ondas, né? Então a gente está vendo que houve uma série de avanços no campo do feminismo, das políticas de gênero, né? Então, acho que a gente teve grandes avanços nesse sentido na discussão, no debate público, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo o backlash, né? E eu acho que é muito forte, né? E é muito difícil ter essas discussões, porque são pessoas que estão em lugares de poder, né? Então fica difícil. O backlash vem com uma força maior, né? Então a gente está vendo isso, a gente está vendo o poder de destruição que tem. Porque vem recheado de privilégios, né? De especialidades, né? E aí você vê como que, sabe, que é predador, né? É muito predador, né? E isso, enfim, aí... Não sei como é que faz para sair disso, né? Acho que eu também não sei não, viu? Porque eu tô nisso há mais de 40 anos, né? E eu fiz 50 anos agora de formada. Agora. Sou bem antiga, tá? Sou bem antiga. Então, e eu tenho me envolvido com essa luta de proteção de criança há muito tempo, mas há algumas décadas. E eu sinto que as coisas estão cada vez piores. Cada vez piores, né? Cada vez piores. Tanto para crianças quanto para mulheres, né? E... eu não sei, por outro lado, Ana, eu vejo que em certos grupos, eu acho que a discussão é mais presente, né? Eu acho que tem muito, eu acho que assim, essa coisa do machismo, por exemplo, é uma discussão que está muito presente nos grupos mais progressistas da sociedade. E assim, eu acho que é legal a gente usar essa palavra entre progressistas e conservadores, porque os progressistas são aqueles que vão, no fim, trazer alguma mudança, sabe? E existe essa resistência, mas há algum tempo atrás, você que é da academia, por exemplo, o machismo era uma coisa que não se discutia e que era muito institucionalizado, certo? Nas universidades e tal. E eu acho que hoje é muito, muito mais debatido em lugares que talvez façam com que isso ecoe e contamine o resto da sociedade aos poucos. Eu tô tentando ser um pouco otimista aqui para, sei lá, eu acho que é bom a gente pensar em alguma saída, porque senão muito pessimismo leva ao imobilismo, né? Então acho que é legal a gente pensar em coisas que estejam acontecendo, assim. Eu vejo a sociedade se questionando de forma mais profunda, assim, sabe? Apesar de haver o backlash, eu acho que o questionamento tá aí, tá acontecendo, não sei. Eu também acho, eu acredito que a gente vai ter gerações melhores, tá? Essa meninada que está chegando, essa meninada já não comunga daquelas posturas muito machistas, nem meninas, nem meninos, né? Os meninos estão se modificando. Que é preciso a gente também entender um pouco, porque
eu acho que a gente passou um tempo, né, uns anos, umas décadas, falando muito, né, tentando resgatar a possibilidade, eu não gosto da palavra poder, mas a possibilidade de crescimento da mulher, né? E eu acho que isso está começando a ter efeito, porque são as mulheres que criam os homens. Sim. Né? Então, não esquecer, né? E hoje a gente nota muito nitidamente mulheres machistas, elas se destacam, porque continua a existir. Antigamente era 90%. Se destacam no sentido de que chama atenção de uma forma, tipo, a sociedade já fala, peraí, talvez você esteja enganada da forma que você está... não agrada tanto certos comentários, certas posturas, né? Mulheres misóginas tem muita, e elas fazem uns estragos horrorosos, porque elas vestem vestido e se comportam como machão, tem raiva de mulher, né? Então, isso é uma coisa que é muito difícil, porque tem umas que permanecem ali, né? Fiéis às pedras, né? E aí, né, Tomás, eu queria voltar um bocadinho para o Gardner, né? Porque o Gardner, ele tem essa postura muito machista, muito. E a lei da alienação parental, ela está dentro do machismo estrutural mesmo, né? Porque quando ele afirma, como ele afirma, né, que uma mulher que não é muito sexualizada para o marido, que então é isso que faz com que ele vá procurar na filha ou no filho a satisfação sexual. Isso é de um machismo assim insuportável, até porque isso não tem o menor sentido. Porque, na verdade, o abuso sexual, ele não é, ele se dá no campo da sexualidade, mas ele não é genuinamente sexual. Ele é uma perversão, certo? Ele é só poder. É uma necessidade de ter a sensação, o prazer, o orgasmo do poder, e não o orgasmo sexual. As pessoas confundem muito, e até muita gente acha que um pedófilo é um cara hipersexualizado. Não é. Ele quer ter poder, ele quer ter a sensação do poder. Isso é que dá o prazer para ele. E não o prazer sexual. Até porque ele mesmo não faz muita questão do prazer sexual. Não é um ato sexual completo, né? Então, quando o Gardner fala isso, né, ele mostra bem o cerne da questão, né, que a culpa é da mulher, a culpa é da mãe. Tem uma relação muito próxima com a psicopatia, né, Ana? Pois é. E quando ele acha que o tratamento, isso também é assim, eu não sei como é que as pessoas não observam isso, é porque não leram, né? Não leram o Gardner de verdade, né? Pegaram uns pedaços assim e juntaram por interesse próprio, e aí fizeram a lei. Mas quando o Gardner diz que o tratamento para uma criança abusada é se sentar com o seu terapeuta e assistir a vídeos de abusos de outras crianças ou dela mesma, junto com o terapeuta, isso é de uma, sabe, de uma estupidez, né? Como se você propusesse que quem tem fobia de barata, você tranca a pessoa num cubículo de 2x2 e bota 300 baratas ali dentro, que ele vai sair curado, não é isso? Então, foi abusado, senta com seu terapeuta e fica vendo seguidamente vídeos de abusos para banalizar, como ele diz, o tratamento da dessensibilização. É para dessensibilizar. Quer dizer, sim, desensibiliza para o abuso, quer dizer, nem desensibiliza, porque isso é uma burrice que ele fala, porque ele não entendia de psi, né? Ele não entendia de psiquismo humano, ele não sabia, ele não era psiquiatra, né? Então, sabe, isso é de uma estupidez muito grande, mas
a tese dele permanece. E tem gente que continua defendendo isso, que ele acha que a pedofilia é benéfica para a criança. Está escrito. Eu acho que isso diz mais sobre a nossa sociedade do que sobre o Gardner, talvez, né? Porque como que esse cara consegue ter eco na nossa sociedade em 2022, né? Com tudo que a gente sabe, né? Como pode? E eu acho que isso, de novo, tem a ver com essa questão de que é uma sociedade que tem problemas estruturais que têm que ser tratados de forma muito urgente, porque assim, a gente não vai acabar com os pedófilos, certo, Ana? Isso não vai acontecer. O que a gente tem que ter formas de proteger as crianças e as mulheres dessas pessoas, né? E o que a gente está vendo é que não é isso que está sendo feito, né? Não é isso que está sendo feito. Então, acho que isso, o problema maior é a nossa sociedade que tem que mudar para não ter espaço para um cara como o Gardner influenciar o judiciário, né? E o legislativo. Acho que exatamente. Né? Fundamentar uma lei que é essa promotora de perversidade, né? Quer dizer, então, sabe, realmente assim, a sociedade é que é muito, né? Está sendo muito, muito estúpida, né? De estar levando isso adiante, né? E aí eu queria só voltar uma coisinha para a gente encerrar, né, Tomás? Quando você colocou a dúvida, né, para um juiz, como é que ele resolve a dúvida se o pai, se ele penalizar um pai inocente ou se ele penalizar uma mãe inocente? A gente precisa ter olho para a criança, né? A gente precisa ter técnicas, e a gente já tem, mas que não têm sido usadas. A gente tem a Lei 13.431/2017, que não está sendo usada, que é da escuta especial, que mudou o paradigma. Em vez de ser uma investigação junto à criança, né, para pegar a criança em pegadinha, assim, né, é uma lei que promove a escuta. A criança vai se expressar, né? E aí vai ser registrado em audiovisual, porque não precisa ficar repetindo. Cada vez que você pega a criança e bota ela para falar sobre o abuso... É uma violência. É outra violência, é revitimizar a criança, né? Mas o que está acontecendo? A gente, eventualmente, existe uma avaliação dentro do modelo da lei, né, da escuta especial, mas continua a haver o inquérito em cima da criança, né? E o inquérito com a cariação, Tomás. A criança senta e bota aquele que ela está denunciando como sendo o abusador dela, bota sentado ali. Né? E ela tem que falar, ela tem que fazer uma sustentação na frente do abusador dela. Claro que ela diz que não aconteceu nada, evidente. Criança é pequena, mas não é burra. Coisa que criança não é burra. Então, claro que ela recua, né? E a gente continua insistindo, né, em práticas que são práticas perversas, que são novos estupros, porque isso é um verdadeiro estupro, né? Você botar uma criança com o seu agressor dentro de uma sala com uma pessoa estranha, uma psicóloga estranha, que é, né? Quem é aquela pessoa? A criança não confia, é um estranho, né? Então, a gente está praticando, né? Todo sabe? A gente está alienando a criança, né? E, na verdade, quem está sofrendo mais é a criança. No final, quem sofre mais é a criança, né? Uhum. Pois é. E aí, eu vou te pedir para você
fazer suas últimas considerações, porque a gente está se estendendo. Últimas considerações. Não sei o que dizer, Ana. Acho que é isso. Eu espero que a gente consiga votar melhor, escolher melhor os nossos líderes, e que debates como esse joguem luz para essa questão que é tão difícil de se falar, né? Acho que é isso. Obrigado por me convidar. Eu sempre fico meio assim, porque a gente... Vocês têm uma militância, vocês têm um trabalho super importante, assim, mas o jornalista não pode se aproximar muito da militância, sabe? Porque o meu objetivo é que o meu trabalho chegue no IBDFAN, entendeu? Que eu seja escutado de forma aberta, sabe? E quando eu me aproximo da militância, eu perco um pouco essa capacidade de furar bolhas, sabe? Eu acho que um dos desafios do jornalismo é justamente esse, chegar nas pessoas que precisam ouvir, sabe? No pessoal que está lá no Congresso, no pessoal que está tomando decisão. Então, eu sempre fico meio assim de aceitar esses convites, mas as conversas são sempre muito boas. Eu tenho muito respeito pelo trabalho de vocês e espero que continuem a dar frutos, assim, que vocês consigam mudar alguma coisa. A gente também espera. Na verdade, eu não tenho mais esperança, eu estou esperançando, entendeu? Porque esperançar é um verbo melhor, né? Que dá um novo caminho para a gente, né? Porque o esperar é meio, né? Você ficar meio esperando que chegue. Não, esperançar é você ir para cima, né? Ir para atrás, né? E a militância, ela é muito revigorante, na verdade. Eu admiro muito o seu trabalho, porque o seu trabalho é fundamental para, exatamente como você disse, furar a bolha, né? Fazer com que pessoas que são surdas escutem, nem que seja pela linguagem da Libra, né? Então, é preciso, né, que as pessoas escutem, né? Abram os ouvidinhos, escutem, né? Porque há um estreitamento muito grande, né? E é como se todo mundo já sabe, né? Não, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei. E olha, eu aprendo todo dia eu aprendo. E eu falei, né? Eu sou antiga, mas todo dia eu aprendo. Então, a gente tem muita gratidão por você. Você deu assim o pontapé inicial, né, com aquele seu artigo. Agora, quando você está continuando com o podcast, sabe, nosso podcast é imperdível, gente. Vocês escutem, porque é imperdível. É realmente muito elucidativo, está muito denso, está muito informativo, está muito bom, né? Muito bem cuidado, está uma beleza, né? E queria te agradecer, Tomás, mais uma vez, pela paciência, né? Pela tolerância, né? Da gente conversar, eu metida, né? A fazer pergunta. E eu metido a saber responder, né? Eu estou aqui. Mas eu acho que o fundamental a gente conseguiu, né? O principal a gente conseguiu, né? Que a gente trouxe, né? Jogou umas velinhas acesas assim em cima de um assunto que é tão preconceituosamente rejeitado, né? É muito negado, né? O negacionismo do que acontece na realidade é muito grande, né? E a gente precisa escutar mais e ver mais.
né? Obrigada, Tomás, obrigada, super obrigada. Obrigado, Ana, é sempre um prazer conversar com você. Tá bom. Tomara que chegue alguém, tomara que alguém escute, acenda alguma luzinha. Pois é, que alguém escute, né? Nós somos muitos. Jogando garrafa, né? Às vezes parece que é isso, né? Joga uma garrafinha na água e vamos ver se alguém pega essa mensagem aí. Que alguém vai pegar a garrafinha e vai abrir, né? E ler o bilhetinho que está lá dentro, né? Olhem as crianças, né? Beijo, Tomás. Obrigada. Tchau, Ana, beijo, obrigado. Foi um prazer. Tchau.